Mais um pouquinho a gente já começa, tá? Mais um pouquinho. Estamos em 15. Não se esqueçam de silenciar os microfones, não ligar o microfone, só se for perguntar alguma coisa. Bom dia. Tudo bem, não tem problema. Não se esqueçam de não fazer gracinha, tá bom? Bom dia. Não se esqueçam de não fazer gracinha, tá? Quem saiu? Ah, tá. Coloquem os grupos pra só, tipo assim, o administrador falar, entendeu? Tem. Ah, tá, entendi. 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 Justo, né? Então, pronto? Ó, acabou a conversa. Agora a gente vai começar, tá bom? Hoje eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é muito importante o assunto da aula de hoje. Então, eu não quero ninguém conversando aqui, tá? Ou fazendo gracinha, rabiscando, tá certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar, tá? Olha, eu vou trabalhar com vocês algumas explicações que nós temos referente às páginas. Eu vou passar aqui, deixa só eu abrir aqui. Olha, eu vou explicar para vocês as páginas 3, tá certo? A página 6, tá? Eu vou explicar muita coisa, mas tudo o que eu vou explicar, lá na apostila de vocês, vocês sabem que vocês não têm explicação, né? Então, vocês precisam disso. Eu vou explicar tudo sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, tá bom? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção para não se confundirem aí, tá? Agora não é o momento de vocês falarem, tá bom? Daqui a pouco, quando eu terminar de explicar, aí sim eu vou abrir para vocês falarem, mas agora não... Oi, fala. Fala, Arthur, desculpa. Tá cortando? Às vezes é internet, Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou gravando essa aula de hoje, tá? Então, depois que eu acabar, eu vou postar para vocês, vou mandar o vídeo para vocês e aí vocês podem assistir novamente, tá bom? Isso é legal, mas isso não significa que vocês não têm que ficar aqui comigo, tá bom? Então, olha, eu vou explicar o assunto o assunto total que tem na apostila de vocês, tá? A gente vai conversar sobre um tempo verbal que se chama Present Perfect. Eu vou fazer aqui com vocês uma tela, tá? Eu não quero ninguém escrevendo nessa tela, tá certo? Não quero ninguém escrevendo nessa tela, tá? Para que vocês possam prestar atenção aí, tá? Olha lá, já tem rabisqueira na tela. Gente, eu falei, um negócio... Oi. Vou mandar uma mensagem para ele, pode deixar. Então, olha, sem rabisqueira, sem gracinha,
tá? Se você quiser ficar rabiscando, abre o Paint aí, não tem o Paint, que vocês chamam de Paint? Abre o Paint e fica lá rabiscando, mas não rabisca essa lousa, tá certo? Olha, nós vamos conversar sobre as... Olá, gente! Olá, gente! Quem? Gente, pelo amor de Deus, vocês são grandes já, né? É sem graça isso, não tem graça. Faz tempo, pelo amor de Deus. Se tiver mais um risquinho na tela, eu vou desligar. E aí eu vou mandar fazer os exercícios sozinho. Não vou explicar coisa nenhuma, porque já é palhaçada, né? Olha, pessoal, a gente vai com... Vou fazer isso. Vou desligar, tá certo? Porque já é palhaçada. Olha, a gente vai conversar sobre as páginas. Eu vou escrever aqui, ó. Explicação das páginas deixa eu só ver até de que página vai isso daqui, tá? Eu vou explicar as páginas para vocês do número 3 até a 8, mais ou menos, tá? Eu vou fazer uma explicação ampla aqui de 8 até... de 3 até 8, tá? Eu vou explicar essas páginas para vocês sobre o que nós vamos conversar. Isso é muito importante, tá bom? Então, olha, nós vamos conversar sobre um tempo verbal novo, tá? Chama-se Present Perfect. Eu sei que tem gente aí que já ouviu falar do Present Perfect, tá? Mas quem nunca ouviu falar vai ouvir agora, tá certo? Vai aprender junto comigo aqui esse tempo verbal. Muita gente fala assim: ai meu Deus, esse tempo verbal é difícil, eu não aprendo nunca e não sei o que. Talvez seja porque muitas pessoas, quando professores eu falo, né, quando vão explicar, às vezes, sei lá, cria assim uma nuvem negra, tipo, fica criando medo nas pessoas, mas não precisa disso, tá? Gente, eu vou colocar aqui para vocês uma definição sobre o Present Perfect, tá certo? Então, olha, o Present Perfect, ele é um tempo verbal que a gente utiliza para falar de coisas que aconteceram no passado, porém, de uma certa forma, ainda há uma conexão no presente, tá? E um ponto importante aqui do Present Perfect é que a gente não sabe ao certo quando essa ação aconteceu, tá? Então, olha, vamos colocar uma definição aqui para vocês fazerem essa anotação aí. Anotem, tá? Pega o caderno e copia aí, faz uma anotação, tá bom? Não fica só vendo, não, porque depois você não lembra, tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar uma definição, ó. Usamos este tempo verbal para falar de situações que aconteceram. Peraí que tem gente tentando entrar. Que aconteceram no passado, tá certo? Porém, ainda tem uma conexão com o presente. Neste, eu não sei exatamente quando a atividade aconteceu. Então, olha, eu vou explicar tudo isso que eu escrevi aqui. Vou deixar bonitinho aqui, tá bom? Para vocês. Olha lá, essa é a explicação, tá? Uma definição, ok? Vocês levantam... Teve gente aqui que levantou a mão. Alguém quer falar? Ou não? Não? Tá bom. Então, olha.
Vamos pensar isso de uma maneira concreta, primeiro no português, tá? Então, ó, como assim? Uma atividade que aconteceu no passado, porém ainda tem uma conexão com o presente. Olha, vamos pensar na situação assim, alguém fala para você, nossa, você tem estudado bastante, você pode até usar o termo aí, você tem estudado bastante recentemente, tá? Essa ideia dá a ideia de quê? De que você começou, né, há um tempo atrás, você não sabe quando exatamente, né, você começou, você não fala isso para a pessoa, mas você entende que essa atividade de estudar começou lá atrás e ainda permanece no seu presente, ainda está aí, né, acontecendo, ainda tem essa conexão, tá? Você sabe que não acabou ainda, né, essa ação, você ainda pode estar estudando, tá? Nós temos que tomar cuidado um pouquinho só com essa tradução, porque nós não podemos confundir o present perfect, que a gente traduz, né, presente perfeito, a gente não pode confundir, não pode classificar o presente perfeito do inglês com o presente perfeito do português, porque eles, apesar de parecer a mesma coisa, se você traduzir literalmente vai ficar a mesma coisa, mas a ideia que você tem que ter em mente é diferente, tá? Por quê? Porque o present perfect ele assemelha-se um pouquinho mais com a ideia de passado simples que a gente tem. Então, olha, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente conversar, traduzir, e aí vocês vão percebendo que tem uma certa diferença aí, tá? Quando a gente junta aí a ideia português e inglês, tá certo? Então, olha, lá na página 13 vocês têm alguns exemplos, tá? Vocês têm o exemplo no balão azul, tem alguns exemplos lá embaixo que nós já vamos ler, mas eu quero trabalhar aqui com vocês porque eu acho que fica mais explicado, tá bom? Então, eu vou colocar uma frase e nós vamos conversar sobre ela. Vou colocar uma frase em inglês, tá certo? Vou colocar uma frase no inglês e aí eu vou conversar com vocês. Então, tá. Então, olha, coloquei essa frase aqui no inglês, tá? Olha lá, que bonitinha. You have bought a new house. Gente, essa frase, quando você vai traduzir ela, você pode traduzir literalmente, né? Perfeitamente. Você tem comprado uma casa nova. Porém, não é essa a ideia que eu quero passar para a pessoa, tá? Exatamente, exatamente. Se você falar para a pessoa assim, no inglês, com essa frase, tá? You have bought a new house, o que ele vai entender? Ele vai entender o seguinte: você comprou uma casa nova. É isso que ele vai entender. Exatamente. O sentido dessa frase é exatamente esse, que num passado que você não sabe quando, você sabe quando a pessoa comprou? Não sabe, mas você sabe o que aconteceu no passado e você sabe que agora no presente, olha a conexão presente e passado, você sabe que agora a pessoa está morando o quê? Numa casa nova, tá? No passado ela realizou essa atividade e no presente aí ela está desfrutando dessa ação de comprar uma casa nova. Então percebam que aqui a tradução pra gente vai ficar igual o passado simples, né? Mas a ideia de um falante de língua inglesa é diferente, né? Dá essa ideia de conexão passado, presente. Se você fosse escrever essa frase no passado simples, como é no inglês de verdade, ficaria assim, ó, por exemplo, you bought a new house, sei lá, aí você tem uma marcação de tempo, yesterday. Olha a diferença. Isso aqui é passado simples. Você comprou uma casa nova ontem.
ponto. Aí você tem, né, essa ideia de que você comprou a casa nova ontem. O passado simples, diferentemente do present perfect, você sabe quando a pessoa fez isso, tá? Agora, o tempo verbal que vocês estão estudando agora, o presente perfeito, você não sabe quando e também não importa. Para a pessoa, tanto faz, não importa quando, importa a atividade, né, que foi feita e a consequência que gerou aí, tá? Então, esses dois tipos de frase, eles têm essa diferença, tá? O passado simples, que é o que a gente conversou lá no 8º ano, tá? Ele dá essa ideia de que algo aconteceu e eu sei quando. Isso é importante no passado simples. Agora, o present perfect, que é o que a gente está estudando agora, eu quero exatamente enfatizar e dar essa ligação de presente e passado, tá? Para falar que a ação foi feita, que importa a ação, tá bom? E a consequência desse fato, tá? Gente, lá nas páginas Wildner, se a sua bateria está 2%, saia, coloca o cabo e volta depois, tá bom? Combinado? Mas de qualquer forma, essa aula está sendo gravada, você pode assistir depois, tá? Olha, lá nas páginas de vocês, ele trabalha a construção desse tempo verbal. Então, vou mostrar aqui o present perfect. Essas frases que vocês vão construir a partir de agora vão conter 2 palavras, tá? Essas frases vão conter 2 palavras nas lacunas com os verbos, tá? Que palavras são essas? Você vai ter um verbo que a gente chama de verbo auxiliar, tá? Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, você tem 2 palavras, você tem o have e você tem o bought, tá? Então, você vai precisar usar aqui o auxiliar. O auxiliar sempre vai ser have. Só que tem que tomar cuidado, por quê? Porque você tem todos os pronomes e nem para todos os pronomes você vai usar o have, tá? Deixa eu só ver aqui o que estão mandando no chat. Pera aí, só um momentinho. Quem é que tá falando no chat? Ah, tá. Já vi. Pode fazer uma pergunta. Pode, Gomes. Não. Ah, sim, teria. Mas é que sempre, Gomes, no passado simples, você vai precisar da marcação de tempo. A pessoa vai entender, tá? Mas você precisa pôr essa palavra. Você precisa pôr esse complemento, tá bom? Não teria. Não teria, porque não teria o mesmo sentido de present perfect, porque para formar o present perfect, para a pessoa entender que isso é present perfect, você tem que ter o have, tá? Então, se você não colocar... pergunta. Não, ele tem que... past participle, isso mesmo, eu já vou falar sobre isso, tá? Vou inclusive mandar... Oi, fala. Isso, eu ia falar sobre isso agora, eu vou falar sobre isso agora, tá? Que eu tava comentando, né? Então, que as frases, elas vão agora conter, né? As lacunas vão conter dois verbos, tá? O verbo auxiliar, que é o have, e o verbinho lá no past participle, que eu tenho ali naquele exemplo, bought. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, que inclusive na página 3 tem um quadrinho mostrando isso. Você tem que ver quais pronomes você vai usar esse auxiliar aí. Então, ó, lá na página 3 vocês têm isso. I, you, we, they. Vocês têm que usar o auxiliar have, tá bom? E he, she, it, você tem que usar has, tá? Por que, Thaisa, que tem que fazer isso? Porque é uma regrinha, tá? A gente sabe que sempre, né, quando estamos estudando aí
Exato, sempre que a gente está estudando, a gente tem o He, she, it como os diferentes, né? Eles são os excluídos aí da gramática, vamos dizer assim, e eles ficam diferentes, tá? Então eu preciso desses auxiliares para formar essas frases, tá certo? Aí, o que é que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre os diversos tipos de frases que nós podemos formar. Nós podemos formar frases afirmativas, negativas e interrogativas. Eu vou printar essa tela e depois eu vou mandar esse print para vocês também, tá certo? Aí eu vou apagar e vou fazer outra porque eu vou explicar outras coisas, tá? Eu vou printar agora. Vou parar de compartilhar a tela. Deixa eu ver se foi o print. Era só um momento que eu vou fazer o print aqui e vou mandar para vocês, tá? Deixa eu ver se foi. Foi. Consegui printar, tá bom? Consegui printar e aí eu vou mandar o print depois para vocês. Tudo bem. Não, tudo bem, não tem problema não. Deixa eu só salvar. Perguntou o quê? Já era para ter mandado, né? Quem não mandou ainda, manda agora no meu privado, tá bom? Na hora que acabar a aula, manda no meu privado. Então, na hora que acabar, é muita tarefa. Não, já fica, tá? Eu vi aqui que vocês perguntaram onde é que ficam as aulas gravadas. As aulas gravadas não ficam gravadas, tá? É que assim, no Zoom tem um recurso de gravação, é bem legal, só que tem que pagar, então, né, é caro, é bem caro, eu acho que pra fazer uma assinatura do Zoom, tá? Mas eu tô gravando com o meu celular, tá a câmera aqui, tá gravando, tá? Então depois eu vou mandar pra vocês, ok? Printei a tela pra gente continuar aí fazendo outras coisas, tá? Eu vou apagar e vamos conversar aí sobre outras coisas. Aí eu consigo mandar esse print aqui para vocês, tá certo? Olha, vamos agora construir outras frases negativas, interrogativas, e vamos aprender como fala? A responder também as perguntas, né? E vamos ter vários exercícios sobre isso na apostila, tá? Então, ainda estou aí perambulando pelas páginas de 3 a 8, tá certo? Ainda estou fazendo essas explicações. Toda essa explicação da aula de hoje é das páginas 3 até a página 8, tá certo? Então, olha, eu vou criar aqui uma frase afirmativa, tá certo? E aí nós vamos fazer a negativa e a interrogativa. Então, olha, vou colocar aqui uma frase com we. We have studied a lot. Ok, we have studied a lot. Vocês, alunos cansados dessa quarentena, vão falar assim: we have studied a lot. Aí, a pessoa que ouvir essa frase, ela vai entender o quê? Que, vamos supor, desde o início da quarentena até agora e ainda está acontecendo, você tem estudado muito. Verdade ou mentira? Mentira! Que vergonha, hein? Que vergonha, que vergonha. Tá mais de boa. Então, nós temos estudado muito, ou seja, olha a conexão passado, presente. Passado porque começou lá atrás e ainda tá rolando, né? Gente, se nós fôssemos então falar o que alguns de vocês comentaram aí, nós não estamos estudando muito recentemente. Espero que isso não aconteça. Olha, nós vamos transformar essa frase aqui em negativo, tá? Então, eu só vou colocar a tradução aqui para vocês. Vou traduzir aqui como o nosso presente perfeito para vocês conseguirem entender aí. Nós estudamos muito, nós temos estudado. Vamos colocar temos estudado aqui, tudo bem, tá? Temos estudado. Temos estudado muito. Nossa, uma dedicação total, né?
E aí, vamos agora fazer a frase na negativa, ou seja, para falar que não temos estudado muito, tá? Não, ainda não. Aqui a gente vai trabalhar só com o auxiliar. Então, olha, percebam que se vocês têm os auxiliares aí, na afirmativa, eu preciso utilizá-lo na negativa. Então, ó, isso, exatamente, haven't, olha lá, esse é o negativo. Agora, se eu vou utilizar com o has, eu tenho, hasn't. Essas palavras que eu vou... Não posso. A formação correta é essa daqui. Então, ó, vou transformar aquela frase. We haven't studied a lot. Isso. Aí eu dei o sentido negativo, né? Nós não temos estudado muito. Que péssimo. Vou até colocar aqui a tradução só para vocês se lembrarem, tá? Nós não temos estudado muito. E aí tem que tomar cuidado, eu estou traduzindo dessa maneira, porém, cuidado, tá? Que a ideia é exatamente só para mostrar que a ação começou lá no passado, né? Não enfatizo quando, mas ela ainda tá rolando aí no presente, tá? Gente, se nós fôssemos formar uma pergunta utilizando isso daí, eu vou trabalhar também com o meu auxiliar, tá? E aí, o que vai acontecer? Que a gente sempre trabalhou lá com os auxiliares e os auxiliares vêm nos ajudando a formar perguntas. Alguém pode me dizer? E isso a gente coloca, então... ok, depois... Isso, exatamente. Guilherme, eu vi aqui que você mandou uma mensagem, depois eu respondo lá, tá? Ó, então, have we studied a lot? Então, eu tenho aqui a formação da pergunta. Eu preciso do auxiliar na frente do pronome para que forme a pergunta. Então, aí, no português, claro, vai ficar igual, né? A frase, só vou mudar a entonação. Nós temos estudado muito? Não. Sim. Talvez, tá? Então, aqui eu tenho a tradução. Pessoal, se nós fôssemos responder essa pergunta aí no inglês, tem duas maneiras de responder. Acabei de falar brincando até. Sim, não, tá? Então, como que eu faço isso daí para responder? Eu tenho que me lembrar o seguinte, que eu vou conseguir dar respostas curtas, porém completas, com sentido completo. Igual a gente fazia lá na escola, quando a gente era criancinha e a professora falava assim, gente, dê a resposta completa, não fala só sim ou não, tá? Só que aqui a gente vai conseguir responder de uma maneira curta, porém completa, dando o sentido completo, tá? E aí, como que eu respondo? Eu utilizo os auxiliares, que são justamente todos esses que eu coloquei aqui do ladinho, né? A gente vai usar essas palavras. Então, a gente tem que Isso, exatamente. Yes, se eu vou dar uma resposta positiva, eu tenho que usar o auxiliar do positivo. Então, yes. Oi, fala. Ok, vou colocar aqui como que eu responderia mais ou menos. Tá, deixa eu só colocar aqui a respostinha do mais ou menos. Como que eu falo mais ou menos? Olha lá, mais ou menos. Ah, mais ou menos, tem estado muito não. Então, várias maneiras. So, more or less, tá? So é mais gíria, então, mais ou menos, só um pouquinho e tal, tá? Mais ou menos. Fala, Gomes, o que você quer falar, Gomes? Aí a sua construção vai ficar mais complexa, mas eu vou escrever aqui o que você disse, tá? Então, I was
Aí eu vou complicar, tá? I was studying in the beginning. Tipo assim, no começo eu tava estudando. But now I'm not. Ok? Então, você disse, no começo eu estava, mas agora não, tá? Então, tipo, fica uma resposta mais elaborada aí. Exatamente, tá? Então aí fica uma resposta mais elaborada, tá certo? Então, olha, Oi, diga. Ah, tá. Vou falar sobre isso. Então, para nós formarmos, né, essas frases, eu disse a vocês que nós precisamos de duas palavras: os auxiliares, como nós vimos aqui, e os verbos lá da tabelinha. Eu vou mandar a tabelinha de novo para quem não tiver, eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou mandar agora lá no grupo para eu já não me esquecer, porque eu sou cabeçuda, eu vou esquecer, tá? Então, peraí. Em inglês, deixa eu achar o grupo de vocês. Aqui. Vou gravar. Só parar de compartilhar a tela que eu acho mais rápido as coisas aqui. Vou mandar a tabelinha dos verbos para vocês, tá? Aí, vocês quando forem fazer os exercícios, vocês sabem que vocês têm que olhar a terceira coluna. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira, tá? E aí lembra que ai, procurei na tabela, não tem. O que eu faço quando não tem na tabela? Quem lembra? Isso, na verdade, quando o verbo não estiver na tabela, vou fazer essa anotação aqui, ó, para vocês não se esquecerem. Quando o verbo não estiver eu também acho, na tabela, coloque ed no final dele, tá certo? Então aí vocês lembrem-se disso, por favor. Sei que eu consigo mudar a cor disso. Deixa eu ver se eu consigo deixar. Oi, fale, pode perguntar. Fallen, exatamente. Fallen, tá? Sempre a terceira coluna lá da tabela, tá? Gente, essa tabela que eu mandei para vocês é uma tabela simples, tá certo? Pode ser que não estejam todos os verbos aí, óbvio, porque nós temos centenas de verbos. Isso, são os mais comuns. Mas, caso não estejam aí, né? Vocês podem procurar no dicionário, tá? Se você entrar no dicionário, sempre o dicionário aparece lá, tipo, forma no passado. Aí você copia lá do dicionário, tá bom? Isso sempre vem aí presente para vocês, tá certo? Então, olha, eu gostaria que vocês fizessem, deixa eu ver, hoje é quarta. A nossa próxima aula é sexta-feira. Então, eu gostaria que vocês fizessem para sexta-feira as páginas 3 e 4 e 5. Tá bom? 3, 4, 5. Pode ser? Oi. Ah, é verdade, foi a tarefa, né? Então, Thaisa. Então, olha, eu vou pedir para vocês fazerem a página 5, tá certo? Então, presta atenção. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, eu vou... Oi. Eu prefiro que mande na plataforma, sabe por quê? Então, mas sabe o que acontece? Eu coloco prazo lá para vocês me mandarem como se nós estivéssemos na escola. Então, assim, ó, que aula, por exemplo, imagina que hoje nós estivéssemos na escola, você já tinha que ter feito essa tarefa, tá? Então, você tem que me entregar um horáriozinho antes da aula, tá bom? Então, eu sempre coloco lá na plataforma. Entendi? Então, você já tem que fazer antes esse programa.
Então, se programa, manda um dia anterior, tá? Se programa, mas se você não enviou, envie agora, assim que acabar a aula pode enviar, tá bom? Eu vou escrever aqui no chat, então, salvei vocês. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui o que vocês têm que fazer, tá bom? Para sexta-feira, ó, tarefa para sexta-feira, Oi. Sim, mas aí a gente acaba, não tem problema, tá? Vocês têm um tempinho aí pra me mandar a tarefa, quem não me mandou, anotar alguma coisinha e ir pra próxima, tá bom? Ah, não tem próxima? Eita, então já pode terminar aqui essa aula e fazer minha tarefa, já adianta. Ah, vai dormir. Toma vergonha na cara. Ó, então, eu coloquei aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar, hein? Presta atenção agora. Presta atenção agora. Ó, escrevi aqui, tarefa para sexta-feira, páginas 5, 36 e 37. Olha aí no chat, tá? Gente, a página 36, presta atenção, a página 36 é só um caça-palavras. O mais importante é que vocês coloquem lá os verbos utilizando a tabela que eu mandei para vocês, tá? Olhando lá na terceira coluna. Vocês precisam colocar esses verbos na terceira coluna, né? A conjugação aí que vocês vão utilizar aí ao longo do tempo para formar o present perfect, tá bom? Então aí vocês podem utilizar a tabela para fazer esse exercício bem fácil, com a tabela molezinha, tá? Agora, a página 37, você vai precisar ler as frases, aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Você vai precisar ler as frases para você fazer a cruzadinha, você tem uma cruzadinha, tá certo? Olha, a cruzadinha você vai completar aí com os verbos ou no passado simples ou no past participle. Então, você vai fazer esse exercício olhando a tabela, a segunda coluna e a terceira. Vai usar as duas, tá? Como que eu vou saber, Thaisa, que um vai ser um, que o outro vai ser outro? Presta atenção nas frases que vocês têm, tá? Porque as que forem do present perfect, que são as coisas que nós conversamos hoje, ele vai ter lá com vocês as palavrinhas com have, com has, antes da lacuna. Então, isso vai ficar mais fácil para vocês identificarem, tá certo? Então, presta bastante atenção na hora que estiver fazendo esse exercício. Pode me mandar uma mensagem se tiver dúvida, tá bom? Na hora que estiver fazendo os exercícios. E mandem no prazo, hein? Combinado? Então, ó, estão liberados por hoje, tá bom?